Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você recebeu a comunicação do YouTube. Está no ar mais um bate-papo Mayhem e hoje o Gabriel está me lembrando, segue o canal, dá o like, que hoje é a nossa entrevista de número 99. Então tem pelo menos 98 entrevistas de material massa que você vai ver sobre hermetismo, religiões comparadas, ocultismo, tarô, astrologia e muito mais. E a gente continua preso em casa e hoje, especificamente, a gente sabe que o presidente americano ganhou e não era o Homem-Laranja, então está todo mundo estourando fogos e está uma zona e o mundo vai virar uma zona, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas você que está aí no futuro já sabe. E enquanto a gente está aqui no passado, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Galdrastafir, que é um negócio doidão. E aí, quando você fala em mitologia nórdica, islândica e tal, geralmente o pessoal pensa em runas. Mas a gente vai conversar um pouquinho que existe uma outra parte de magia rúnica, né? Que aí o convidado vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, Valmir. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, na verdade, né, pela oportunidade de estar participando desse projeto. Inclusive, me espantei quando fui convidado para participar, porque eu fui pedir uma autorização para publicar no grupo, né, para fazer uma divulgação. Já ia publicar assim, eu pensei, não, peraí, pode não ser bom divulgar coisa que não seja diretamente relacionada, vou perguntar para o Marcelo. Aí eu fui perguntar e tu me falaste, tu não queres participar da reunião? Aí na hora eu senti assim, pô, vai ser uma coisa bem legal, porque te acompanho desde a época da Dragão Brasil, cara. Então para mim é uma honra participar desse projeto. É que é difícil, assim, o teu trabalho eles estão fazendo por um viés acadêmico, né? E geralmente a gente não tem muito trabalho de tradução desses textos e manuscritos raros, né? Então é massa. Eu entrevistei, agora que você puder ver, você que está assistindo no YouTube, eu tenho um outro entrevistado, que é o Betone, que eles estão trazendo a obra do Sper. Então é esse tipo de trabalho que a gente tem que valorizar, né? E tentar apoiar o máximo que a gente pode, né? Então, antes da gente começar a perguntar o que é runa, aqui tem um monte de nome que eu não consigo pronunciar, Galdrabok, Galdrakver, um monte de pessoal esqueceu as vogais. Mas antes de tudo isso daí, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da tua jornada, né? De por que a gente sempre pergunta, a primeira pergunta é, né? O que faz uma pessoa normal sair e daí depois de 15 anos o cara está tentando traduzir os manuscritos da Islândia para publicar. Então conta para a gente a tua jornada. Boa noite a todo mundo, né? Meu nome é Valmir, eu sigo o paganismo nórdico desde 2006, eu comecei, 2016, não, 2006, desculpa. Desde 2006 eu comecei minha trajetória dentro do paganismo nórdico. Atualmente, como eu estava conversando com o Marcelo, atualmente comecei a retomar meus estudos com o hermetismo. Faço parte da Irmandade Unionista do Sagrado Fogo, que é uma organização que já tem mais de 20 anos aí na América Latina, né? Reunindo pessoas e divulgando a religiosidade germânica. E iniciei esse projeto, na verdade, é um projeto que tem alguns anos que eu já gostaria de fazer, né? Para falar a verdade, o início de tudo isso, dessa trajetória, para trazer o Galdrabok, começou em 2011, um projeto com os amigos meus, para trazer textos para o Brasil, tradução... Chegou minha bebezinha aqui, desculpa. Quando eu e os amigos meus, que éramos todos praticantes, né, do paganismo nórdico, começamos com um fanzine que se chamava Gialahorn. E esse fanzine era publicado pela internet
E o nosso objetivo principal era trazer para o povo brasileiro traduções de textos clássicos, né? Traduções de textos clássicos e fundamentais para a religiosidade germânica, para a religiosidade nórdica. Na época, em 2011, eu comecei a seguir o paganismo em 2006, não tinha muita coisa na internet. Que a gente tinha era o inglês, a gente tinha que buscar inglês. Eu comecei a aprender inglês por causa disso, né? Por causa da religiosidade. E até mesmo textos básicos, como o Havamal, como o Voluspai, dentre outros, era muito raro a gente conseguir encontrar uma tradução em português. E por conta disso, a gente foi correr atrás de trazer material teórico, material prático mesmo, direto, traduções de textos como esse que a gente está trazendo agora. Só que foi esse fanzine, a gente iniciou ele, mas não deu muito certo, né? A gente acabou que eu e esses amigos nós nos separamos. Um deles, inclusive, é o Marcel Siqueira, eu acho que até é conhecido no meio hermético brasileiro em geral, né? Eu acho que o pessoal do Telema Brasil, por exemplo, deve lembrar do Marcel. E aí, há cerca de 2 anos atrás, eu, o Marcel e mais alguns amigos decidimos retomar esse projeto. E aí nós fizemos um website. O Marcel foi uma das pessoas fundamentais para que nós conseguíssemos colocar tudo isso no ar. Eu corri atrás de gráfica e tudo mais. E ano passado, 2019, né, comecinho do ano passado, foi do final de 2018, comecinho do ano passado, 2019, aconteceu que uma fatalidade, né? O Marcel veio a falecer. E aí nós abandonamos o projeto. Ele ficou engavetado. Eu sempre olhava assim para a editora Guia Larrone, eu sempre lembrava do Marcel, né? O Marcel, foi ele quem pagou o domínio, a hospedagem do site originalmente. E acabou que ficou de lado. Aí, recentemente, depois de algum tempo, eu decidi retomar esse projeto. E o Galdrabock, ele era um dos textos que eu gostaria de traduzir para o meu trabalho acadêmico. Comecei a minha trajetória acadêmica, passei no curso de História da UFPA, e entrei no curso de História pensando em dar um suporte teórico para o meu conhecimento, que já era religioso, né? Eu tinha conhecimento, já tinha bastante anos de odinismo, dentro do paganismo nórdico, e gostaria de entrar numa universidade que me desse uma parte teórica, um aporte teórico, para que eu conseguisse desenvolver melhor esses trabalhos, como tradução, como pesquisa histórica e tudo mais. A faculdade de História, ela me abriu, na verdade, bastante portas, porque foi dentro de uma disciplina do curso de História que eu descobri que muitos desses museus, desses arquivos públicos nacionais, bibliotecas públicas nacionais de vários países, principalmente na Europa, já disponibilizam muitos documentos históricos digitais para que a gente possa ter acesso, né? Para que historiadores do mundo inteiro possam ter acesso. E graças a essa disciplina, eu fui correr atrás de alguns documentos, inclusive cheguei a publicar em algumas revistas, inclusive numa revista do Neve, uma revista da Universidade Federal da Paraíba, que é uma referência, inclusive, mundial. Hoje em dia, o Johnny Lang, que é o coordenador do grupo do Neve, ele é uma referência mundial dentro da escandinavística, da pesquisa da história, a história dos povos escandinavos, povos germânicos em geral. E eu cheguei a publicar, através da revista deles, né, do Neve, um artigo que trazia, em partes, uma tradução já de um documento que eu consegui através desse curso, dessa disciplina. Só que, rumando para
para fazer o TCC, essas coisas todas, quando tinha que procurar um professor para orientar a gente, nossa área, a gente ia falar, olha, que área você vai fazer? Você vai ter que procurar um professor. Eu falei, eu quero fazer em escandinavística. E aí me chegaram e falaram, olha, você não vai poder fazer nessa área, porque a Faculdade de História da UFPA, ela é uma faculdade voltada para a história da Amazônia. O que coordena os rumos de uma faculdade, principalmente das faculdades públicas, as federais, normalmente é a pós-graduação, né? E para abrir a pós-graduação, a CAPES, ela faz uma exigência para a faculdade. E a exigência que foi feita para a Faculdade de História da UFPA, na verdade, não é bem uma exigência. A faculdade tem que oferecer para a CAPES um retorno. Normalmente é uma coisa única, o que a faculdade vai fazer que as outras não podem fazer. E aí eles escolheram a História da Amazônia. Falaram, olha, a gente vai produzir História da Amazônia, uma coisa que não tem muita gente fazendo no Brasil e tudo mais, a gente vai se especializar nisso. E por conta disso, chegaram comigo e falaram, olha, você não vai poder fazer, porque o curso de História da UFPL é voltado para a Amazônia, todos os TCCs defendidos, monografia, tudo é voltado para a História da Amazônia. Então, você não vai poder trabalhar aqui, porque você não vai encontrar orientador, você pode até conseguir o orientador, mas vai ser difícil montar uma banca para defender e tudo mais. E aí foi a porrada que eu levei, né, no curso de História. A primeira grande decepção. Só que eu continuei pesquisando, né? Eu continuei usando o conhecimento que eu adquiri, a teoria que a gente absorveu no curso para continuar pesquisando, para continuar produzindo. Até mesmo porque um dos meus objetivos era conseguir aporte teórico para a minha produção religiosa, né? Para esse projeto que a gente já tinha acho que desde 2011, ou desde 2010, por aí, com a editora Guialarron. E aí foi quando eu pensei, eu tenho uma série de documentos, inclusive incluindo o Glaudrabock, esses documentos todos que estão sendo incluídos nesse projeto, e que eu posso usar eles para tentar alavancar a editora, né? Então, a partir daí eu criei o projeto no Catarse, peguei o material que já tinha do Glaudrabock, corri atrás de mais documentos, inclusive até ontem, foi ontem ou anteontem, eu encontrei mais documentos voltados especificamente para a magia Galdar Safir. São outros grimórios e foi quando eu percebi que não vai dar para esgotar essa temática num único trabalho. É um tema que ainda tem muita coisa para ser explorada, ainda tem muita coisa que ainda talvez nem tenha sido achado, em questão de documentos históricos, questão de códices, então eu ainda penso como é que eu vou fazer no futuro para dar prosseguimento para esse trabalho do Glaudrabock após o livro ser publicado, né? Após o livro ser enviado e tudo mais. Então, começa com a primeira pergunta. Então, o que é Glaudrabock? Glaudrabock como a gente estava, eu expliquei o que era uma conversa mais cedo sobre o Galdar Safir, né? É bem parecido. São duas partículas de palavras. As palavras em islandês normalmente elas juntam várias palavras. Ela é uma língua moderna. O islandês é uma língua moderna, mas que tem todas as características de línguas arcaicas, né? Principalmente é uma língua muito próxima do germânico clássico, das línguas germânicas clássicas, como o norueguês antigo, o nórdico antigo. Então, ele costuma juntar palavras para formar uma outra. O Glaudrabock, a gente pode traduzir de uma forma livre para o português como grimório. O termo Glaudrabock significaria grimório em islandês. Glaudrabock junta a palavra Galdar, que significa magia, e Bock, que é o mesmo que o inglês book, né? Pode ser pronunciado também Galdrabook, inclusive. O Galdrabook seria uma tradução
mais literal, livro de magia. Significaria livro de magia. Esse Galdrabok específico é o único que chegou até a gente com esse nome. Mas existe uma série de artigos acadêmicos que apontam para a possibilidade de existir ainda muitos outros Galdraboks. Por isso, esse é um dos motivos de eu dizer que não tem como esgotar esse trabalho em um único livro, porque ainda pode vir a surgir aparecer, né, outros documentos desse tipo que a gente ainda não conhece. Mas é sabido que na Islândia medieval existia muitos outros Galdraboks como esse, né? Muitos outros grimórios como esse. Então é isso, Galdrabok significaria uma tradução livre, grimório, em português. Ok. E qual que é a história dele? O pessoal, quem escreveu, de onde que veio, como é que eles surgem? Cara, isso eu não lembro o nome dos indivíduos que escreveram, mas ele foi escrito por dois indivíduos, dois monges, em diferentes épocas. Ele não foi escrito de uma forma linear. Assim como vários textos irlandeses, eles são escritos... uma pessoa começa a escrever, às vezes a pessoa morre e nem termina de escrever, outra pessoa continua escrevendo. Costuma ser escrito por várias pessoas. Ele foi produzido, inclusive, ele não é antigo, como normalmente se acreditava, né? Acreditava que o Galdrabok ele era medieval. Ele é, na verdade, mais ou menos ali do século XVI, do século XVII. E é, na verdade, uma compilação de vários feitiços rúnicos islandeses. Agora essa parte é interessante. Então, me explica um pouquinho de algum desses feitiços. Como é que o livro está montado? O que eu fiz nesse projeto é uma introdução do livro, uma explicação teórica de como funcionaria a magia, depois vem uma explicação da cosmologia, a cosmogonia nórdica, né, dos povos germânicos, e aí, por fim, a tradução dos livros. Eu ia colocar os grimórios completos nesse projeto, só que existem muitos feitiços que eles se repetem. Como eles são compilações, né, da cultura popular islandesa, então muitos desses compiladores, muitas vezes monges, copistas, né, eles compilavam, às vezes, possivelmente das mesmas pessoas, às vezes, então muita coisa se repete. Por conta disso, eu decidi colocar o Galdrabok, o Rud Manuscript, o manuscrito Ruda, e após ele eu coloco os feitiços dos outros livros, cada um com explicação de vários desses grimórios, né? Por exemplo, eu coloco o Veg-Vizir, por exemplo, que é um dos feitiços. Eu coloco o Veg-Vizir, e aí a explicação de vários grimórios, por exemplo, que é encontrado no Galdrakver, né? em outros manuscritos, e depois passa para outro. Os únicos que entram completos mesmo seriam o Galdrabok e o manuscrito Ruda. Explica para o pessoal o que é esse Galdrastafir, ou esses rituais, que tipo de feitiços que a gente pode encontrar nesses livros? Aí é uma das perguntas mais interessantes. O Galdrastafir. Galdrastafir é outra dessas palavras que são uniões. Que é o Galdra, que seria magia, e o Stafir, que seria o entalhe, né? Magia entalhada. Galdrastafir significa basicamente magia entalhada. Levando em consideração o termo, ao pé da letra, Galdrastafir significaria praticamente qualquer magia que os povos nórdicos teriam feito desde quando descobriram as runas até os dias modernos, que eram, de fato, nunca se deixou de utilizar nos países escandinavos esse tipo de feitiço, né? Mesmo depois da conversão e tudo mais, eles continuaram
continuaram entranhados na cultura popular escandinava, né? Tanto na Noruega, na Suécia, na Islândia, até os dias de hoje. Então, mas para ser mais específico, eu acredito que com o tempo, conforme os povos nórdicos iam desenvolvendo mais suas teorias, seus conhecimentos, sua gnose, digamos assim, em relação à magia rúnica, eles foram desenvolvendo métodos específicos para fazer o Galdrastafir. Eu gosto de... boa parte dos pesquisadores acadêmicos, eles não gostam de falar que o Galdrastafir ele é antigo, porque o método como ele é usado no Galdrabok, ele é muito recente, na verdade. Ele é do final da Idade Média para o começo da modernidade. Só que eu gosto de traçar uma linha do Galdrastafir desde o começo digamos assim, da descoberta das runas pelos povos germânicos. Porque algumas pedras, inclusive tem uns documentos desse uma discussão que eu faço, essa é uma das discussões que eu faço dentro do livro. Existem algumas pedras rúnicas, para quem não sabe, os germânicos em geral, né, eles tinham o costume de erguer pedras, monumentos, e entalhar com runas. Muitas vezes eram puramente jurídicos, às vezes era só para demarcar alguma coisa, tipo, esse aqui é terreno de fulano de tal, mas boa parte dessas pedras rúnicas eram feitas para fazer feitiços mesmo. E muitas delas a gente já encontra uma coisa que hoje é comum na cultura do paganismo nórdico hoje, que é o Bindrune, a runa amarrada, né? São, no caso, colocar várias runas, às vezes traços assim, X e com runas saindo deles, quase em forma de mandala. Isso já é encontrado em pedras rúnicas que datam pelo menos desde o século VI, o século VII, mais ou menos. Então, não era ainda o Galdrastafir como ele chega no Galdrabok. O Galdrabok ele já tem uma metodologia para você construir um sigilo. Normalmente ele vem acompanhado de um feitiço com escrita rúnica também, e muitas vezes ele exige mais coisas do que a pura magia rúnica, digamos assim. Ele exige, por exemplo, tem um feitiço que é muito legal, que é normalmente traduzido como necropante, que seria como se dois amigos se combinavam, né? Olha, se você morrer primeiro, eu posso usar a sua pele. Outro, beleza, mas se você morrer primeiro, eu uso a sua. Então, o que eles faziam? Quando um desses amigos morriam, eles tiravam a pele da pessoa, da cintura para baixo. Tinha que ser com autorização, claro, não podia ser sem autorização. Eles tiravam a pele da cintura para baixo e depois eles tinham que cobrir essa pele de ouro. Eles tinham que vestir essa pele. Eles usavam essa pele no ritual, é tudo explicado no Grimório lá, como era esse ritual, e depois essa pele seria enchida de ouro. O feitiço era basicamente para a pessoa conseguir prosperidade financeira, digamos assim. Esse é um dos feitiços mais populares, né? Então, tu terias um ritual, digamos assim, de um banimento, um ritual inicial para você criar, toda uma metodologia para você fazer esse ritual. Já a magia rúnica clássica, ela não utilizava de todos esses métodos, né? Você precisava de, sei lá, você queria fazer um ritual para cura. Você pegava algumas runas voltadas para cura, como Berkana, por exemplo, ou Uruz, né? São runas que é uma runa que é muito usada até hoje em dia para magia de cura. Aí você junta as runas ali, às vezes faz uma oração para os deuses, pedindo a cura e tudo mais, e pronto. Diferente da magia única, o Galdrastafir não, ele já tem toda uma metodologia para você construir, existe já uma estrutura bem completa de como você ritualizar. Cada feitiço, ele é único, inclusive, ele não... Muitos feitiços você pode, por exemplo, só riscar no papel e às vezes queimar ou colocar perto da casa de alguém que você quer
queira atingir com feitiço, né? Mas boa parte, na verdade, desses feitiços, eles são bem mais complexos. Então, existe uma diferença entre a magia rúnica clássica e o Galdrastafir. Eu gosto de dizer que o Galdrastafir é uma magia rúnica mais sofisticada, mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Uma coisa que eu não posso colocar dentro de um trabalho desse, por exemplo. Mas basicamente, o Galdrastafir seria isso, é uma magia rúnica que se tornou, digamos assim, mais dogmático, já tem com estruturas. Cada Galdrastafir é único, não tem como você, por exemplo, fazer um ritual usando metodologia de outro. Então, nisso é que difere o Galdrastafir, por exemplo, da magia rúnica clássica ou de outros estilos de magia, né? Nesse mesmo trabalho, na introdução, eu dou uma explicação sobre os tipos de magia nórdicas, né? E o próprio termo Galdra, ou Galdor, ele entra várias vezes em magia. É um termo que é muito geral, né, para magia. Por exemplo, a magia cantada, que é muito usado, por exemplo, já entre os germânicos da Inglaterra, os anglo-saxões, é usado o termo Galdor, que seria muito parecido com o spell do inglês moderno. Não sei se eu estou tangenciando um pouco a pergunta. Se eu estiver tangenciando, pode me avisar. Então, a impressão que dá, pelo que você falou, é que é tipo um livro do São Cipriano Viking. É tipo isso. Tem os feitiços prontos. Exatamente. Quantos feitiços mais ou menos tem que vocês traduziram? Como? Quantos feitiços você tem nesses livros, assim, ao todo? Eu acho que são mais de 100 feitiços, cara. Ao todo, são mais de 100. O Galdrabok, ele tem cerca de, se não me engano, são 46. O manuscrito Ruda, Rude Manuscript, ele tem mais uns 30 ou uns 40. E os demais livros, eles são menores, mas são vários, se não me engano, 5 a 6 livros a mais que eu cheguei a coletar. Então, chega a ser mais de 100 feitiços no geral. É bem bacana isso, pelo valor histórico até de como é que os caras faziam. E me conta algum feitiço que você achou bacana, assim. Esse da calça eu achei genial, assim. Não faria, porque eu ia ter que matar o Grola, ou o Grola ia ter que me matar. O Grola é muito peludo. Então não sei se ia ficar... Eu também sou meio peludo, assim, para pintar de ouro. Mas conta pra gente alguns outros feitiços daí. Cara, tem um que é muito famoso também no meio item, né? No meio pagão, no paganismo nórdico em geral, que é o feitiço, digamos assim, o feitiço da flatulência. Ele é um feitiço que ele invoca tanto Deus cristão, né? Fala sobre Jesus Cristo, chama Odin, chama inclusive até Beelzebub, com o objetivo de fazer outra pessoa ter flatulência. O objetivo é simplesmente fazer a pessoa ter flatulência. A pessoa vai ter flatulência direto, é como se estivesse o dia inteiro tendo flatulência e a pessoa ficar fraca de tanta flatulência. É uma coisa divertida até, mas o feitiço trata como se fosse uma coisa assim, sombria, né? Ninguém ia gostar de passar, sei lá, uma semana tendo flatulência, não controlando mais. E tem um outro também, que é bem próximo desse, que o objetivo é fazer a pessoa comer bastante. Então, bem parecido, invoca Jesus Cristo, invoca Beelzebub, invoca Odin, Thor, Freya. E no final, o objetivo é fazer com que a pessoa coma sem parar. Sim, é como se tudo que ela consumisse, ela não satisfazesse ela. No final, não... Então a pessoa acaba comendo muito, comendo muito. São dois feitiços assim que eu acho parecidos e divertidos ao mesmo tempo. A maioria desses feitiços ele lida com tipo estilo de vida do pessoal. Tem feitiço de floresta, uma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. Tem feitiço, por exemplo. Um dos objetivos dos feitiços que mais tem, na verdade, inclusive tem uma categoria de feitiços unicamente para eles, que é o feitiço para encontrar ladrão. Tem muito feitiço para encontrar ladrão, feitiço para encontrar ladrão de gado, tem feitiço para localizar gado perdido. Então tem muita coisa assim voltada para questões que eram comuns. Eles eram os irlandeses, muito mais do que os noruegueses, eles eram agricultores, né? Os noruegueses ainda
vivia uma sociedade que era quase dividida em castas. A gente pode falar de casta, né? Porque o Eal era uma casta, o Cal era uma casta, o Trau era uma casta, né? Então a gente pode falar de uma sociedade de castas. Você tinha guerreiros, tinha homens livres, que eram... Já na Islândia, não. A Islândia era uma... Quando os noruegueses migraram para a Islândia, eles criaram uma sociedade que era quase que totalmente voltada para a agricultura. Então, muitos desses feitiços são voltados para a agricultura, né? Para a agricultura e para a pesca. Tem muito feitiço também para pesca no Galdrabok. E outros grimórios também, eles são muito repetidos, inclusive. Eles eram usados em talismã, o pessoal, tipo, para pescar um peixe maior e tal, ele tatuava na pele. Como que eles usavam isso? Alguns eram usados em talismãs, outros eram colocados, por exemplo, em anzol. Boa parte deles eram usados mesmo como talismã. Até me lembra muito o trabalho que o pessoal faz com Goetia. Na verdade, ele lembra extremamente a Goetia, porque alguns desses feitiços do Galdrabok e do manuscrito Ruda também, eu acho isso até uma coisa interessante, porque mostra como a cultura popular judaico-cristã influenciou em geral a cultura, digamos assim, ocultista da Europa. Porque o próprio Galdrabok, ele tem muitos feitiços invocando Salomão, tem o Salomão de Sigli, que é um Galdrastafir, que é um sigilo de Salomão. O nome do sigilo é Sigilo de Salomão, inclusive. Tem o Yoshua Sigli, tem Galdrastafir, por exemplo, para Carlos Magno, tem um que são os 9 anéis de Carlos Magno, que são feitiços como se fossem anéis mesmo. O desenho deles, o talismã deles, o desenho talismânico deles é como se fosse para Carlos Magno. Outros feitiços, por exemplo, usa árvores bem específicas na qual você entalha o sigilo, né? A gente pode chamar o Galdrastafir de sigilo nórdico, digamos assim. O pessoal que gosta de magia do caos, né? Para fazer uma comparação. Isso que eu tô falando. Eu pensei direto nos sigilos do Magia do Caos. Você vê que praticamente todas as mitologias e todos os sistemas mágicos, eles vão mais ou menos pelo mesmo caminho. Pois é, cara. E isso é uma coisa até interessante. E alguns amigos meus me falaram, por que você não divulga nos grupos de Magia do Caos? E é interessante porque o manuscrito Ruda e alguns outros trabalhos acadêmicos vão entrar nesses aspectos. Ele mostra uma série de partes que você pode usar para construir o seu próprio Galdrastafir, digamos assim. Você quer um Galdrastafir para fazer, sei lá, uma coisa. Ele vai mostrar o modo como você vai usar para construir um Galdrastafir. E tem um trabalho de um rapaz nos Estados Unidos, que ele tem um site, se não me engano é galdrastafir.org, onde ele divulga o trabalho dele. Tem muito artigo lá que é de graça, só que muitos artigos são pagos, você tem que pagar para ter acesso aos artigos. E ele tem um trabalho que é muito legal, eu chego a citar ele nesse trabalho, de como você pode fazer para construir você mesmo o seu próprio Galdrastafir. E é uma coisa que muita gente hoje está fazendo. Tem o pessoal tem uma ordem que é telêmica nórdica da Suécia, que eu me esqueci o nome, que é na mão esquerda agora. A Dragon Rouge. A Dragon Rouge usa alguns desses métodos. Tem o pessoal da Venezuela também, que inclusive está... Eu entrei em contato com eles, conheço alguns deles, já entrei em contato para quem sabe no futuro a gente fazer traduções dos livros deles. Fazer tradução do espanhol para mim seria muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. E que eles usam esses métodos que o Galdrastafir ele te oferece. O manuscrito Ruda, desculpa. O manuscrito Ruda ele te oferece para você construir o Galdrastafir para os seus próprios objetivos. Aí tem lá até fiz uma postagem esses dias sobre isso, que são as categorias únicas, né? Só que as
as runas, as categorias únicas que entram nesse tipo de magia do Galdastafir, elas não são aquelas runas dos alfabetos, né? Eles são runas específicas para esses objetivos. E aí o manuscrito Ruda, ele tem, se não me engano, cerca de 70, 80 páginas, mas metade dele é só várias partes várias runas dessas, categorias dessas runas, para uma categoria para cada objetivo. Você pode juntar várias delas para construir, e você mesmo constrói seu próprio sigilo, digamos assim. Eu acho interessante para quem é fã de magia do caos, né, para quem é seguidor, praticante de magia do caos, porque é um outro método, uma outra forma que você usa para construir um sigilo próprio dentro do sistema que é clássico, que é antigo, e que que tem muita... Eu sempre vejo nos grupos, né, das redes sociais, muita gente discutindo sobre isso. Você vai pegar sigilo dali, vai pegar sigilo de outra pessoa, que você não sabe de quem é. Então, esse é um método muito interessante, muito legal, inclusive, onde qualquer pessoa pode usar para fazer o seu próprio sigilo e construir seu próprio ritual para fazer qualquer objetivo, digamos assim. Essa parte foi a que me chamou mais atenção, porque geralmente a gente pega o norte e tal, mas especificamente Islândia é uma coisa bem diferente. E ele já vem com uma estrutura pronta, né? Com os sigilos estruturados, né? Obviamente que a gente vai pegar... Você mora na cidade grande, você não tem muita utilidade para pegar mais peixe ou dar mais trigo. Sim. E tal. Mas é muito interessante de ver como é que é o processo de criação dessas runas, né? Eu vi também que vocês têm contos nórdicos para crianças junto lá no apoio. O que é esse daí? Esse foi Porque, assim, quando eu iniciei o projeto do Galdastafir, né, eu pensei, o livro não pode ficar assim muito barato. Até porque ele é grande, é um custo grande para fazer. E aí eu pensei, mas seria interessante colocar uma recompensa, né, que ficasse mais em conta. E aí eu decidi fazer um outro livro mais simples, menor, né, e que não vai dar muito trabalho para fazer, porque o básico dele é pegar a mitologia nórdica, ou contos que já são de domínio público, né, e reescrever para publicar. Então, é uma recompensa para quem quiser ajudar nesse projeto, né, do Galdrabock, da editora, para a gente conseguir construir, né, reconstruir a editora. E que não tem interesse, por exemplo, muitos amigos meus podem não ter interesse por não seguir paganismo e tudo mais, podem não ter interesse em querer comprar um Galdrabock, mas um livro de contos é uma coisa interessante, né? Então, uma pergunta do Marcos aqui, se nesses livros eles têm instruções também de consagração do Galdastafir? Tem. Ele tem métodos gerais e tem métodos específicos, que depende de cada feitiço, né? Alguns Galdastafir, chamar assim, ao invés de chamar de feitiço, alguns Galdastafir, eles vão exigir uma forma de consagração específica. Outros não. Mas existem métodos gerais que você pode usar para consagrar eles. Ou você pode usar, né, como o pessoal... Tem muita gente que segue o paganismo nórdico e usa, por exemplo, o método da magia planetária, ou usa método, por exemplo, da própria magia do caos para ativar, digamos assim, alguns sigilos. Porque alguns deles são muito simples, são absurdamente simples. Alguns deles, o próprio Galdrabock, né, e os outros grimórios, eles falam que você simplesmente precisa escrever ele no papel e pronto. Então, para algumas pessoas, né, eu acredito que a magia, em geral, ela depende muito mais da capacidade, da intenção do próprio mago, do próprio operador. Então, se a pessoa não se sente confortável em simplesmente escrever ali, escrevi, mas isso aqui não está... Então, a mentalidade da pessoa já está programando aquilo para não funcionar. Nesse caso, ela pode usar algum método de consagração geral, ou ela pode usar, não existe nenhum problema nesses casos, né, desses feitiços mais simples, a pessoa usar
um método da magia do caos, ou um método da magia planetária, ou qualquer outro método que a pessoa esteja mais familiarizada. O importante essa é a minha concepção. O mais importante é você estar confortável com o método que você está usando e sentindo seguro de que aquilo vai funcionar, senão nem adianta iniciar, né? E nesses estudos nórdicos que você teve, pesquisou e tudo, você acabou construindo um conceito de magia dentro do paganismo também? O que seria magia para você? Sim, cara, isso é interessante. Eu estava vendo a entrevista era sobre o Sagrado Anjo Guardião, esqueci qual era o nome do rapaz. Mas ele deu a ideia dele de que magia seria burlar a natureza, né? Enganar, trapacear a natureza. Na nossa concepção, na concepção do paganismo nórdico, a magia, na verdade, é usar a força da natureza. Ela já existe a energia natural, a própria vida, o próprio universo inteiro, ele é uma grande vida. A gente tem uma concepção, uma visão mais animista. Nós somos animistas. Então, para nós, tudo tem vida. Inclusive, essa é uma das coisas que me faz entender que cada sigilo desse, cada Gauda Shafi, cada runa, inclusive, cada um delas tem um espírito próprio. Entendeu? Então, a minha concepção de magia é quando você usa as forças da natureza para um objetivo específico. Você pega a energia que já existe ao redor, no universo, ou a energia que você invoca para o seu objetivo específico. Usando assim o termo do Crowley, né, a vontade, você usa a energia da natureza para a realização da sua própria vontade. Essa é a minha concepção de magia de acordo com a cultura nórdica, né, com o paganismo nórdico. Pelo que você falou, a palestra que o Keller deu faz um tempinho falava bastante disso daí, de você colocar a vontade e criar uns servidores, assim, né? Eu achei muito bacana assim, a iniciativa de vocês de trazer esse material novo e acho que isso vai ser muito, muito máximo. Só me explica assim, como é que a gente acha vocês e como é que a gente faz para apoiar esse projeto? Só lembrando que o que o Valmir falar está aqui embaixo na descrição do vídeo. O nosso site da editora, né, ele se encontra desativado. Pretendo reativar ele novamente. Como eu falei, o rapaz que cuidava do site era o Marcel, né? E a partir desde que ele partiu desse mundo, então eu tenho tentado manter sempre que posso o site ativo. Atualmente, desde que eu comecei o projeto, eu não consegui reativar ele. Vou ver se consigo reativar esses dias. Mas existe no Facebook. Tem a página da editora Guia Lahorn. Acho que é até complicado explicar como é que escreve. É GJ, né? O GJALLAR. Aí é Horn como chifre em inglês, né? HORN. É bom que você falou que tem um pessoal que escuta no podcast. E às vezes pergunta assim, poxa, mas aí você está entrevistando um cara, ele é tímido e tal. Fala assim, mano, a gente não é youtuber, cara, a gente é estudioso, tradutor do islandês. Então não adianta, aqui é um bate-papo, mas a ideia é que o material seja produzido, né? Que é essa ideia. E como é que eu apoio esse projeto, por falar nisso? Tá no Catarse, mas como é que eu chego nele? No Catarse, na própria página, né, da editora, tem outra página no Facebook, o nome da página é Galdrastafir Paganismo Nórdico, que está voltada ultimamente só para esse projeto. E o link do Catarse é só colocar catarse.me/Galdrabock. Acho que pesquisando mesmo no Catarse, acho que ele aparece. Aí a pessoa só precisa, acho que quem já está acostumado, né, já vai entender. É só escolher a categoria, só rolar o site, escolher a categoria e apoiar.
Oh, maravilha. E para o final, deixa aí um conselho para a galera que gostou do paganismo, achou bacana esse Galdabroc e tal. Então, que conselho que você daria para alguém que está chegando agora? Fala assim, puta, eu queria estudar paganismo. O que a pessoa deve Aí, fazer? aí é uma coisa complicada, cara. É uma coisa complicada porque quando eu cheguei no paganismo nórdico, há 10 anos atrás, não tinha muita coisa no Brasil, né? Não tinha muita... Nós tínhamos, acho que, 3 organizações no Brasil, e as 3 eram bastante sérias, que era o Trote, baseada na Trote americana, a própria IOSF, né, que é a ordem que eu pertenço, a Irmandade Odinista do Sagrado Fogo, e tinha a Força de Brasil. Eram 3 organizações que tinha. Essas mesmas organizações, a maioria do material que elas disponibilizavam, inclusive, era em inglês. Mas eram 3 organizações muito sérias que nós tínhamos naquela época. E conforme eu acho que quem está acostumado já, você, Marcelo, que já está acostumado com, acho que não sei quantos, deve ter uns 20 anos de hermetismo, alguma coisa do tipo, deve entender que cada leva, parece que vai chegando assim por leva, né? Os grupos de pessoas, e cada leva vai trazendo uma nova identidade, seu próprio jeito. Só que no Brasil, essa coisa se bifurcou muito, né? Antigamente eram 3 organizações, hoje em dia a gente tem várias organizações, muitas delas não são sérias, muitas delas ainda repetem. Isso é uma coisa que infelizmente, mas é necessário falar. Então, você não pode simplesmente chegar no paganismo nórdico e abrir um site na internet e achar aquilo ali está certo, aquilo ali está... Então, o conselho que eu dou para quem está entrando, para quem está chegando, é muito estudo. Não tem como fugir disso. Procure por organizações, procure por pessoas que já estão há muito tempo, mas não nunca confie em ninguém. Essa organização já está aqui, já existe há tanto tempo, então vou seguir. Não. Procure outras organizações, procure opiniões, pergunte bastante. Porque no Brasil, realmente, não só no Brasil, na verdade, no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente acompanha nas redes sociais os grupos, né, brasileiros, grupos norte-americanos, e, assim, existem vários modelos de organização, vários modelos, não existe um paganismo nórdico, né? Até recentemente, parece que todo mundo acreditava que paganismo nórdico era Asatru, o que é um erro grotesco, né? Recentemente virou moda falar Asatru é voltado para a religião, odinismo é uma questão política, e é um outro erro absurdamente grande que o pessoal tem feito. Então, é uma coisa realmente complicada. Procure por uma organização séria, procure por leitura, principalmente por leituras como essa, leituras acadêmicas, gente que produz coisas há muito tempo, porque ser pagão no Brasil é uma coisa complicada. Infelizmente, uma boa parte... Eu não estaria errado, eu acredito que não esteja errado em dizer que 90% das pessoas no paganismo nórdico no Brasil, atualmente, não são seguidores sérios do paganismo. A maioria tenta adaptar, a maioria das organizações, inclusive, organizações inteiras tentam fazer isso, adaptar a religiosidade ao seu modo de ser, ao seu próprio ego, digamos assim. Elas tentam confortar o seu ego dentro da religião, ao invés de fazer o contrário. Então, é bom tomar cuidado com qualquer organização assim que apareça. Maravilha. Bom, para você que está acompanhando a gente até agora, não esquece de dar like, seguir aqui. Eu vou conversar com o Valmir, eu vou ver com o Vevsgin também, para me recomendarem. Eu vou deixar algumas associações recomendadas aqui na descrição do vídeo. Então, cara, Valmir, muito obrigado. E para você que também está acompanhando a gente, muito agradecido, e a gente se vê no Bate-Papo Mayhem.